Depois de formada, a coisa que mais me impressionou foi como a gente sai da faculdade totalmente despreparado para o mercado de trabalho real. E como a gente consegue sair da faculdade sem saber as 5 coisas básicas que eu vou contar para vocês nesse vídeo aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e vamos lá para essas 5 coisas básicas que deviam ensinar pra gente, mas não ensinam. A primeira coisa que a faculdade não ensina é como cobrar pelo seu serviço. A faculdade em nenhum momento vai te instruir quanto às questões financeiras que acontecem dentro de um escritório e saber questões básicas como quanto cobrar por um projeto. Na verdade, assim, para começar, quanto que custa abrir um escritório? Quanto cobrar pelo seu projeto? Que serviços oferecer e quanto cobrar por cada um, né? E principalmente, quanto cobrar, assim, um preço justo, né? Pelos seus projetos. Porque o que acontece com muito recém-formado? Se forma, tá ali louco querendo pegar projeto, abaixa o preço pra caramba e, assim, não consegue fechar. Desvaloriza o mercado, é uma coisa terrível. E o que acaba acontecendo é você pagando para trabalhar, porque você não cobrou um preço justo, não sabe quanto tempo você vai levar para concluir aquelas coisas que você prometeu para o seu cliente e vai levar às vezes muito mais tempo e você não fez esse cálculo direito. Então você acaba trabalhando às vezes uma coisa que era para levar um mês para você fazer, você vai levar 3 meses e aquele preço não supriu os seus 3 meses. Então isso é uma coisa muito grave. Você não saber o seu preço, você não saber precificar corretamente aquilo para que você não fique muito tempo em um projeto só. Então assim, um problema, vocês vão ver que um problema nesse vídeo vai levar ao outro, porque quando você não sabe a dimensão do trabalho que você vai fazer e você não sabe cobrar por ele, você tem a receita para o caos. Porque a faculdade também não vai te ensinar o que você tem que entregar de fato para o seu cliente, para aquele projeto ser real para ele depois, para ele conseguir executar aquilo que você projetou. Então a gente vem para um segundo problema que a faculdade não ensina, que é o que de fato você tem que entregar em um projeto de interiores, um projeto arquitetônico. E assim, o que mais pega o pessoal é o que de fato tem que ter numa entrega, o que você tem que entregar num projeto executivo de arquitetura, por exemplo. Então aí a gente vai entrar no segundo tópico desse vídeo. Por mais que você tenha ali todo o semestre a matéria de projeto que vai te ensinar a projetar, a fazer um bom projeto, o depois a faculdade não ensina. O que você tem que entregar para o projeto ser feito, né? Como entregar o projeto executivo, o que tem que constar nesse projeto executivo. Isso a faculdade não vai te ensinar. E muita gente se embola nessa parte, fica muito confuso. Eu fiquei muito confusa. No começo eu não sabia o que entregar no projeto executivo. E foi conforme os tempos e trabalhando dentro de um escritório que eu fui aprender. E com certeza vocês já escutaram falar no famoso caderno executivo, que é o que você entrega para o seu cliente no final de tudo, né? É a última entrega. Então, depois ali que o projeto está aprovado, lindinho pelo cliente, aprovou revestimento, pintura, tudo que vai ter, você tem que entregar o caderno executivo, que é o projeto que mais demora. E nesse caderno executivo tem que constar todas as informações para o cliente. Então, você tem que entregar a planta de pontos elétricos, planta de pontos hidráulicos, detalhamento de marcenaria, marmoraria, paginação de piso e revestimentos, planta de pintura, planta de acabamentos e demais plantas que o cliente vai usar para tornar o seu projeto real. A faculdade não vai te ensinar como que tem que ser essa entrega e todas as plantas necessárias, vistas necessárias, e muito menos como você vai fazer essa entrega para o seu cliente. Isso você só vai aprender trabalhando dentro de um escritório. A terceira coisa que a faculdade não ensina é como vender o seu projeto. Eu já gravei um vídeo aqui falando que essa parte de empreendedorismo, infelizmente a faculdade não ensina. Eu vou deixar ele aqui no card para vocês, tá bom? Então, o ponto-chave para você montar uma boa proposta e apresentar para o seu cliente é saber quais serviços você vai oferecer, o que está incluso, o que vai ser entregue, como o seu escritório trabalha, como você trabalha.
Isso são questões importantíssimas de você saber. A gente tem que concordar que para você conseguir fechar o orçamento com o seu cliente, para você conseguir ganhar o orçamento, você precisa se destacar de outros arquitetos de alguma forma. Você pode se destacar de várias maneiras diferentes, positivas, como por exemplo, você oferecer o melhor prazo, você oferecer a melhor representação gráfica. Você tem que oferecer, gente, aqui que é o ponto matador do negócio. Você tem que oferecer a melhor proposta, aquela proposta que vai encantar o cliente antes dele fechar com você. Os primeiros contatos do cliente com você são muito fundamentais. Então você tem que estar muito atento a questões como é que eu vou apresentar o meu escritório para ele? Qual vai ser a experiência, o impacto que eu vou causar nessa pessoa? Como que eu vou apresentar? Eu vou montar um vídeo explicando o meu escritório, mostrando um vídeo legal de um projeto renderizado, muito bem feito. Eu vou marcar uma reunião presencial online. Eu tenho que apresentar um repertório muito bem feito para que ele se interesse, para que ele fale, nossa, essa pessoa tem um diferencial, essa pessoa conseguiu me prender, isso daqui tá muito bem feito no escritório dela. Esse é o ponto, assim, que mais pega o recém-formado, porque ele não conseguindo montar uma boa proposta, instigar o cliente, ele não vai conseguir fechar projeto. Então é aí que muita gente desiste, desanima e fica frustrado dentro da profissão, porque não consegue captar esses clientes da forma certa. A quarta questão que para mim não fica muito clara na faculdade é: qual é a função real do arquiteto? Essa aqui é uma questão que pode parecer boba, mas que ela não é, e ela é muito séria. Porque quando você não sabe qual é a sua responsabilidade, tudo vira a sua responsabilidade. Então eu posso falar por mim, eu saí da faculdade sem saber direito o que um arquiteto precisava saber, o que precisava entregar. E é nessa fase que a gente fica muito perdido e que muita gente trava, porque fica muito inseguro, não sabe qual é o papel, que tem que saber. Então, assim, eu já expliquei no outro vídeo também que a função do arquiteto é coordenar o que está acontecendo, principalmente para os arquitetos que pegam a execução de obra. A função é ir lá, instruir todo mundo, falar como que vai ficar, marcar ponto elétrico, marcar ponto hidráulico, conversar ali com o encanador, com o pedreiro, tentar pegar conhecimento desses profissionais também e não saber tudo, porque eu ficava muito travada porque eu achava que eu tinha que saber tudo, por exemplo, meu Deus, tem que saber tudo de elétrica, tudo de hidráulica. E isso não ficou claro pra mim. Então é uma coisa que eu acho que devia ser mais discutido, porque muita gente vai contratar o arquiteto e a pessoa também chega com essa dúvida. O que vocês fazem mesmo? Assim, qual é o serviço que vocês oferecem? Vocês são tipo um designer? Vocês meio que são engenheiros? Como que é que o negócio funciona? Então, o seu cliente também vai chegar com essa dúvida, porque a profissão de arquitetura, eu acho que ela gera muita dúvida mesmo. Ela não é muito bem amarrada, muito bem especificada, né? Justamente por ter outras profissões muito similares ali. Então, isso tem que ficar claro para você. E ficando claro para você, fica claro para o seu cliente e todo mundo sai esclarecido da situação. Outra questão que pega muita gente é a questão dos softwares, né? E como você pode usar os softwares realmente voltados para a arquitetura. Porque eu vou falar pela minha experiência, quando eu tive aula ali de AutoCAD, SketchUp, eu vi que faltou muita, mas muita informação. Por exemplo, eu tive um professor de AutoCAD que ele ensinava a gente a fazer coisas que a gente não ia usar na prática ali dentro de um escritório, alguma coisa assim. Eu aprendi essas coisas depois quando eu fui fazer curso e trabalhar em escritório. Aí eu fui aprendendo ali no curso com os profissionais e tudo, e fui entendendo como eu ia aplicar o software em específico para arquitetura, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que a faculdade peca demais, que a gente vai ter que correr atrás no meio do caminho. Por isso que eu sempre indico para vocês, façam um curso de AutoCAD, SketchUp e um software BIM. Isso, assim, é o pacote básico. Por quê? Porque apesar de estar vindo o BIM aí para revolucionar o mercado, já está criando uma revolução muito boa, porque é um software que economiza muito tempo de projeto, ainda assim, muitos escritórios tradicionais trabalham com AutoCAD e SketchUp, tá? Então você vai ter que saber essa base, não tem como, pelo menos a base do software você tem que saber,
Por isso que eu sempre indico para vocês, sempre deixo links aqui de cursos ótimos, de como você vai aplicar real o AutoCAD e o SketchUp na sua vida como arquiteto. Então, se você tiver interesse, já clica no link aqui na descrição. E também é bom você saber um software BIM como o Revit, o ArchiCAD, para você conseguir entrar no mercado novo. Então, você tem que ter um pouco do mercado anterior, mas você também tem que ter um pouco do mercado novo, porque muitos arquitetos jovens já estão implementando isso nos novos escritórios. E eu também indico o curso maravilhoso de Revit, vou deixar tudo na descrição para vocês verem, depois vocês vão lá descobrir. Mas é isso, vocês têm que ter a base também do software BIM para conseguir fazer essa migração e economizar muito mais tempo de vida aí fazendo projetos e tudo mais, porque o BIM, vocês sabem, faz no 2D, já gera o 3D automaticamente e é uma coisa linda e maravilhosa que a gente gosta. Então esse foi o vídeo, me conta aqui se a sua faculdade aplicou melhor, explicou melhor, né, um desses tópicos, pra gente conseguir conversar, entender o que tá acontecendo por aí, como que tá as faculdades, porque na minha época, na minha faculdade, isso foi assim, passou muito batido, passou muito por cima esses assuntos. E são coisas que você vai utilizar demais. Todos esses tópicos, assim, eles são extremamente importantes. Então, principalmente se você tá acabando a faculdade ou é recém-formado, é bom você assistir esse vídeo e entender no que você vai precisar se aprofundar. Então, se foi útil, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? E não deixe de comentar, participar dos comentários aí, explicando se você também sofreu ou sofre com um desses tópicos, ou todos esses tópicos, tá bom? Que eu vou querer saber. Nos siga no Instagram, não esquece que isso é muito importante, @Vanessa Rodrigues, ARQ. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo.